Após 15 horas de julgamento, houve a sentença final. 2 dos 3 acusados foram condenados por tentativa de homicídio contra um policial em Imbé de Minas. O crime aconteceu em dezembro de 2013. O Tribunal do Júri absolveu um terceiro acusado. No mesmo processo, havia acusação de tentativa de homicídio contra um casal no povoado de Graçópolis. Esta acusação foi desclassificada pelos jurados para o crime de disparo de arma de fogo. Confira a matéria completa com a repórter Regiane Pires. Um julgamento longo, com condenações amenas. Resultado do trabalho dos advogados de defesa. Após horas de julgamento, o juiz anunciou a sentença. O julgamento teve início às 9 horas da manhã e encerrou por volta da meia-noite. Veja a sentença de cada um. Humberto Luiz de Oliveira Peixoto, de 26 anos, filho do prefeito de Imbé de Minas, foi condenado a 6 anos em regime semiaberto. 4 anos pelo crime de tentativa de homicídio contra um soldado da Polícia Militar. E os outros 2 anos pelo crime de disparo de arma de fogo, ocorrido na zona rural. O Ministério Público pedia a condenação também por tentativa de homicídio contra um casal que se encontrava no interior de uma residência atingida por vários tiros no povoado de Graçópolis. Fato ocorrido logo depois do atentado contra o policial. O júri, no entanto, entendeu que este fato não caracterizou tentativa de homicídio. Com isto, um terceiro acusado, Valdete da Silva Werneck, de 36 anos, foi absolvido das acusações de tentativa de homicídio e condenado a 2 anos de reclusão em regime aberto por disparo de arma de fogo, crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Sua pena foi substituída por pena alternativa e multa de 3 salários mínimos. José Maria Lima, de 31 anos, foi condenado a 4 anos de reclusão em regime aberto pela tentativa de homicídio contra o policial militar e absolvido dos disparos à residência do povoado de Graçópolis. Os advogados de defesa foram Dário Júnior, representando o acusado Valdete Silva Werneck, que obteve a pena mais leve entre os 2 acusados, e o advogado Alexandro Vitor de Almeida, que representou os acusados Humberto Luiz de Oliveira, filho do prefeito de Imbé de Minas, e José Maria Lima. Foi um júri realmente muito desgastante, com questões de fato e de direito muito complexas, o Conselho de Sentença avaliar. Mas, na condição de advogado do acusado Valdete, a avaliação que eu faço é de que foi uma decisão justa. A acusação que inicialmente era de tentativa de homicídio qualificado em face de 3 vítimas foi desclassificada para um disparo de arma de fogo em relação ao fato que ocorreu lá no distrito de Graçópolis. E com relação ao soldado Rony, ele foi absolvido. Ficamos satisfeitos, acreditamos que o Conselho de Sentença agiu da melhor maneira possível, de forma justa. Ao final do julgamento, o acusado recebeu uma pena de 2 anos pelo disparo de arma de fogo e ele cumprirá a prestação de serviço comunitário e multa. Tem que permanecer na comarca, evidentemente, se ele precisar mudar por uma questão profissional, ele tem que requerer ao juiz a autorização para mudar da comarca. Mas ele prestará o serviço a partir do momento em que o juiz da execução penal definir o local onde ele deverá cumprir essa pena. O balanço, no meu entendimento, é positivo. Todos sairão em liberdade amanhã. Os jurados entenderam com relação ao fato de Graçópolis, aqueles vários tiros lá, não houve tentativa de homicídio. Entenderam que houve disparo de arma de fogo com 2, absolveu o Zé Maria, que é o meu cliente. Já no caso do disparo contra o policial, entenderam que houve uma tentativa, mas não acataram todas as qualificadoras que eram favoráveis a ele. Por esse fato, a pena de 12 anos foi reduzida para 4, e de modo que o Humberto já foi condenado, mas no regime semiaberto, que já lhe dá direito de não ficar preso, bastando a pena, podendo trabalhar, né? E com relação ao Humberto, foi regime aberto também, já foi regime aberto. Lembrando que eles já estão 9 meses presos, com a detração, que é contado como pena cumprida os 9 meses que eles aguardaram o julgamento, ele já deverá estar com 1/6 da pena, ou seja, daqui a 3 meses,
no regime e progredir também para o regime aberto. O juiz que conduziu o júri foi o juiz de direito da primeira vara criminal, Júlio Ferreira de Andrade, que preferiu não gravar entrevista. O promotor da acusação, Igor Provinciali, gravou com a imprensa e fez um balanço positivo do júri. Eu fiquei satisfeito com a condenação. Eles foram condenados, o Humberto e o José Maria, por tentativa de homicídio qualificado em face do policial militar, e o Valdete e o Humberto foram condenados por disparo de arma de fogo na segunda residência. Então a avaliação é que foi bom, eu acho que foi justa. Eu esperava, eu achava que realmente a condenação fosse nesse sentido. Balanço muito positivo. Durante todo o momento do julgamento, o Fórum Desembargador Farias Souza ficou lotado de amigos e familiares dos acusados. No momento da leitura da sentença, as portas do plenário foram abertas para que todos pudessem acompanhar a leitura da sentença. O momento foi tenso. Assim que o juiz de direito, Dr. Júlio de Andrade, iniciou o procedimento e anunciava a sentença, 3 familiares dos acusados passaram mal e foram encaminhados para o atendimento médico. Com o fato, as portas foram fechadas novamente e abertas somente após a finalização dos procedimentos. Ao final, o juiz Júlio de Andrade determinou a expedição de alvarás de soltura em favor dos acusados, que poderão recorrer em liberdade. Na tarde desta quarta-feira, a Patrulha Rural da Polícia Militar prendeu 2 homens suspeitos de tráfico de drogas no distrito de São Cândido. Com eles, a polícia prendeu drogas, bananas de dinamites e outros materiais. 21 papelotes de cocaína, uma porção maior da mesma droga e 53 buchas de maconha prontas para comercialização foram os entorpecentes apreendidos pelos militares. Além dos tóxicos, uma espingarda de pressão, 3 munições calibres .38, um simulacro de arma de fogo, cordéis detonantes, cápsulas de remédios e mistura para render e 2 bananas de dinamite foram conduzidos à delegacia. A denúncia foi feita através de uma ligação para o celular da Patrulha Rural. Diante disso, os militares se deslocaram para a rua Juscelino Kubitschek, na área central de São Cândido, à procura de um menor de 17 anos. Esse menor, percebendo a chegada da viatura, ele evadiu o local, tem um matagal próximo, mas nós conseguimos apreender um material, que foi uma espingarda de pressão, chumbinho, e uma certa quantidade de maconha na casa dele já dolada, pronta para a venda. E através da mãe desse menor, nós deslocamos para a casa dos outros autores. José Carlos dos Reis, conhecido como Zé da Penha, de 32 anos, Jim David Frade Dias, conhecido como Gordo, de 19, foram presos por tráfico de drogas. De acordo com a polícia, os 2 já foram conduzidos à delegacia outras vezes. E depois do intervalo tem mais notícias aqui no Jornal Regional. A gente volta já.